que afasta muito as pessoas é essencialmente um status de diferença social que é associado à posse da obra de arte, né? Quer dizer, a obra de arte como status social, como tesouro, como algo que só tem nos palácios, né? Como uma coisa que é um fator de exclusão social. É algo que a arte moderna e o dadaísmo potencializou isso, foi um sentimento de que, como as obras de arte começaram a ser muito diferentes daquilo que a natureza oferece, o público ressentiu-se disso e houve aí a instauração de um processo de estranhamento. A arte se tornou estranha. Um sintoma disso é o afastamento do grande público de exposições, galerias e museus. Quantas vezes você já não se viu em frente de uma obra de arte sem entender o que o artista queria dizer? A sensação que dá é que a arte é algo para poucos. Mas em que momento a arte se tornou estranha? Talvez a culpa seja desse homem, Marcel Duchamp. O trabalho artístico de Duchamp foi uma das principais rupturas na história da arte. Quando apresentadas ao trabalho de Duchamp, é muito comum as pessoas estranharem e se questionarem se esses objetos são realmente obras de arte. Mas antes de explicar Duchamp, é preciso entender o caminhar da arte. As pinturas acadêmicas eram de caráter intelectual. Os artistas buscavam assuntos religiosos ou mesmo literários. A partir do século XVIII e com maior ênfase no século XIX, há uma reação dos artistas ao trabalho dos pintores acadêmicos. Artistas começam a se interessar mais pelo aspecto físico da pintura. A narrativa deixa de ser fundamental para se valorizar a maneira como se pinta o quadro. E o processo fica mais evidente na tela. A arte, ela, ao entrar nessa crítica, digamos assim, do sistema acadêmico a partir do século XVIII, ela vai mergulhando cada vez mais na essência do trabalho humano, sobretudo no trabalho humano de produzir imagens. Haverá aí a substituição do modelo renascentista, que seria um modelo percepto cerebral, ou seja, o artista observa a natureza, os modelos que estão fora da obra de arte e representa essa imagem em uma pintura, por exemplo, em uma escultura. No início do século XX, Marcel Duchamp queria se afastar do aspecto físico da pintura. Em uma época de efervescência do movimento cubista, Duchamp queria ir além das questões discutidas pelo movimento. Foi quando criou o quadro Nu Descendo as Escadas, uma pintura em que faz uma representação estática do movimento. Duchamp se influencia pelas primeiras pesquisas de fotografia e deslocamento, realizadas por Muybridge. O interesse era transmitir ideias pela pintura. Mas Duchamp retoma de maneira radical o caráter intelectual da arte quando faz os primeiros ready-mades. São objetos
produzidos em escala industrial. O artista apenas os coloca no circuito da arte. O impacto. O artista não coloca mais as mãos no fazer da obra de arte. O Duchamp, ele volta a essa separação, né? Ele fica retrabalhando a história da arte muitas vezes, e ao enfatizar esse grau primeiro do trabalho artístico, o que ele faz no fundo é se concentrar exclusivamente no primeiro passo intelectual do trabalho do artista, que é planejar que dia que ele vai encontrar, e o que quer que ele encontre nesse dia tá bom. O handmade é exatamente uma obra de arte em que o artista não bota a mão na massa. Então, onde está a arte no handmade? A arte está no passo intelectual que precede o passo físico. E o Duchamp para nesse momento. Em O Grande Vidro, A Noiva Despida pelos Seus Celibatários Mesmo, Duchamp propõe uma narrativa com a noiva e seus celibatários. Somando com o título literário, que é uma característica importante do autor, percebe-se uma obra com forte caráter intelectual. É um objeto que, inclusive, ao construir esse objeto, ele dedicou inúmeros apontamentos, anotações sobre a realização dessa obra, que hoje é, digamos, como se fosse uma bula, é um modo de entender aquela obra. Então ele nos orienta, através de textos, anotações, desenhos, rabiscos, como compreender aquele objeto. O Duchamp ficou fundamental para entender a arte contemporânea. Eu acho difícil a gente tratar dele como uma essência eterna, né? Nesse momento do que aconteceu em arte contemporânea, ele se tornou fundamental, né? Na medida em que ele foi ganhando espaço devido ao que aconteceu depois dele. A importância de Duchamp se dá de forma retrospectiva. Não havia intenção de se tornar uma referência. Mas é a maneira radical do gesto do artista que ajudou a abrir as fronteiras da arte. Duchamp retrocede a produção artística a graus cada vez mais elementares. Agora, o artista não pode trabalhar apenas a parte física da obra, mas tem que pensar e evidenciar o conceito. Dessa maneira, colocou-se um grande questionamento para a arte contemporânea. O que é uma obra de arte e em que local ela se torna uma obra de arte? A arte nasce ligada a uma reflexão do contemporâneo. Implica em uma concepção do trabalho humano de produzir imagem. O artista é quem desvenda o que está por baixo das coisas. Essa é uma boa dica para a próxima vez que você estiver em frente de uma obra.